Bonsoir tout le monde, bonsoir et nous sommes en direct pour la traditionnelle live, le traditionnel direct avec Eric de Français con Français et Madi qui est ici, qui vient de se coucher à la cabo de deitar. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Salut, salut, tout va bien? Gente, como que está o som? Nossa conexão tá ok? Eu sei que o som vai ficar complicado. Je sais que le son va être un peu compliqué aujourd'hui, simplement à cause de ma voix. Salut Patrícia. Salut, salut. Espero que não atrapalhe vocês muito a compreensão. Espero que vai dar tudo certo e que a minha voz vai aguentar. Salut Carol, salut Rê Santos, Renato talvez, salut Vanessa, salut tout le monde. Olá Tânia, salut Max. Bom, sonoridade maravilhosa. Esse daqui é o som que tá, da minha voz que está complicado. Bom, gente, eu estou muito feliz para conseguir me organizar e fazer todas essas lives assim no meio da semana, porque é na verdade a minha meta. Eu queria fazer uma live no meio da semana com uma temática como é o caso de hoje. Então, vamos lá. Bonsoir Dieguito, bonsoir Wagner, Ludovic, eu não sei. Bon, l'important c'est que tout le monde soit là. Parfait Patricia, tant mieux. Alors non, ma voix ne va pas très bien, mais l'important c'est que vous m'entendez bien, c'est ce qui est le plus intéressant. Bom, o pessoal que vai estar assistindo a live depois, espero que está tudo bem também, porque essas lives, não sei se você sabe, mas eu disponibilizo elas depois no YouTube. Então, se você não conseguir assistir inteiro, só um pedaço, você perdeu o começo, pode assistir depois no YouTube. Simplesmente. Está escrito assim, live do Eric, aí tem a temática, que hoje vai ser os verbos pronominais. Les verbos, os reflexivos, né? No Brasil tem dois jeitos, né? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Então, os verbos pronominais é um grande problema para os alunos. Então, hoje decidi fazer uma aula um pouco mais de gramática. Na verdade, não é bem uma aula de gramática, a gente vai simplificar um pouco esses verbos pronominais. E antes de começar, Ana Flávia, Ludovic, Gui e todo mundo, eu quero saber se vocês sabem o que é um verbe pronominal en français. Un verbe pronominal en français, qu'est-ce que c'est? Se alguém souber, se alguém tiver um palpite, pode escrever aqui na caixa de comentário que eu vou ler, eu vou verificar se está certo. E se não souber, não tem problema, que eu estou aqui para explicar, eu estou aqui para simplificar para você, para te mostrar como é super simples de começar a utilizar. Salut Lilian, salut Tata, salut tout le monde. Bom, o objetivo, então, como ninguém palpitou aqui, ninguém quis dar a sua opinião, os verbos pronominais, basicamente, é um verbo que é reflexivo, né? Salut Luiz, ça va bien Arthur? Luiz Arthur. Les verbes pronominaux são os verbos reflexivos. O que é um verbo reflexivo, Eric? É um jeito de falar que um verbo ele tem como ação principal o sujeito. E você conhece muitos verbos assim em francês e em português. C'est le verbe qu'on a besoin d'utiliser le pronom après. Quase, Carol, quase. Na verdade, você vai utilizar o pronome antes. É isso aí. Não après, não depois, mas antes. Por exemplo, se laver, lavar, se. Quando em português você tem o se, o tracinho, se, e, em francês você também tem. Esses verbos são verbos reflexivos, ou são verbos pronominaux. Par exemple, se promener, no caso, passear. Tem outros exemplos que vocês conhecem? Tem muitos exemplos. Exemplo que não falta. Eu fiz uma lista, mas eu não queria eu falar a lista. Eu queria que vocês falassem alguns verbos assim que vocês conhecem, porque eu acredito que quando você vai produzir, é sempre melhor. Na verdade, né, quando mais o aluno vai produzir, quando mais você vai tentar construir seu francês, com erro ou sem erro, não tem problema, melhor vai ficar para seu francês. Aliás, eu sempre falo para os meus alunos, apesar de ser um curso online e de não estar com eles, 100% com eles, eu sempre falo, a produção é fundamental. Então, falar sozinho
escrever sozinho. Enfim, se comprometer em falar algo é muito importante. Vamos lá, tem alguns. Se laver, beleza, lavar-se. Se coucher, deitar-se, Vanessa, parfait. S'habiller, se vestir ou vestir-se. Se marier, Paula, parfait. Casar-se. Exatamente. Todos esses verbos que começam com se, mais um infinitivo, são um verbo reflexivo. Ou seja, a ação e o sujeito, basicamente, é a mesma coisa. Se raser, raspar a barba, que eu não fiz hoje, perfeito. Jean. Se brosser les dents, escovar os dentes, perfeito. E aqui eu já vou falar uma coisa muito importante. Os verbos reflexivos em português são basicamente os verbos pronominaux em francês. Então, se você quiser chutar e pensar, qual verbo tem um C em português? Você pode quase chutar que quase sempre dá certo em francês também. São basicamente os mesmos. Só que, de vez em quando, nem todos os verbos reflexivos em francês, desculpa, nem todos os verbos reflexivos em português são reflexivos em francês. Eu vou te dar 2 exemplos. A Carol pegou um exemplo que é o verbo se promener. Se promener, qual que é a tradução do verbo se promener em português? Alguém conhece aqui? Se alguém conhecer, muito provavelmente você vai conhecer, porque esse aqui faz parte dos verbos os mais importantes, os mais básicos. O verbo se promener s'appelait também muito bem, punks bands. Se promener, a tradução do verbo se promener é passear. Então, o que a gente vê? O verbo se promener, em francês, é um verbo pronominal, mas ele não é reflexivo em português. Ou seja, você não consegue traduzir por se passear ou passear-se. Não, basicamente é só passear. Um outro exemplo que funciona com essa diferença é o verbo se mudar. Em português é um verbo reflexivo, mudar-se, né? E você sabe a tradução do verbo passear? Me perdi. A tradução do verbo mudar-se, ou se mudar em francês? Gente, eu estou com a garganta bem ruim ainda, vocês me desculpem. Se mudar, eu estou esperando porque eu sei que tem um delay entre o que eu vejo, as frases de vocês e o resto. Mudar-se, ou se mudar, é déménager. Então a gente vê que, na verdade, em francês, isso aí, Vanessa. Vanessa tá afiada, hein? Pardon? O Jean também? O Jean eu não te vi, desculpa. O Jean está super afiado. O Jean está esperando o curso intermediário, ele já me falou. Calma aí, paciência que vai chegar. Déménager, em francês, não é um verbo pronominal. Ce n'est pas un verbe pronominal. Em português, é um verbo reflexivo. Ou seja, não dá para bancar sem problema a sorte e falar, não, em português, todos os verbos reflexivos são pronominais em francês. Infelizmente não é bem assim. Mas em 95, 97% dos casos, funciona assim. Ou seja, você pode tentar. No pior dos casos, o que vai acontecer? Você vai errar. E se você vai errar, alguém vai te corrigir e depois você vai aprender com seus erros. Mas sempre mais ou menos funciona assim. Bom, mas agora a gente tem que ver que esses verbos, eles têm uma peculiaridade. Le verbe s'appeler, se laver, se marier, divorcer, se lever, levantar-se, se brosser les dents. Bom, enfim, todos os exemplos que eu dei, né, desses verbos, você vai ver que eles têm um se. E o que significa esse se na frente? Salut, João, ça va bien? Esse se na frente, ele significa que você vai ter que reutilizar esse pronome na hora de você conjugar. Quem falou isso foi a Carol, eu acho. E principalmente nos tempos simples, tá? O que é um tempo simples? Todos os tempos que tem um radical só na hora de você conjugar ou na hora de você utilizar. Présent, futur, conditionnel, par exemple. Eu vou pegar o exemplo do verbo laver, tá? Que é se laver, lavar-se. Par exemple, je me lave. Você vê que eu falo meu sujeito, mas eu tenho que repetir e adaptar esse pronome. Je me lave, eu me lavo. Tu te laves, você te lava. Tu te laves. Il
elle, on, ele, ela, a gente, se lave. E cuidado aqui, nous lavons. Nós lavamos. Vós lavam. Vous lavez. Oh, meu português está ruim hoje, gente, hein? E il, elle, se lave. E você vê que você tem que repetir sempre esse pronome. Por quê? Porque é assim que o verbo pronominal funciona. C'est la vie. Então você tem que adaptar, você tem que repetir. Mas Eric, não fica esquisito eu repetir 2 vezes a mesma palavra? Por exemplo, comment vous vous appelez? Você viu? Comment vous vous appelez? Eu repeti 2 vezes o vós. Como o senhor se chama? Talvez soa esquisito para você, mas eu posso te garantir, não vai soar esquisito, diferente para nenhum francês ou nenhum falante do idioma francês, que seja belga, suíço, da África francófona, do Quebec, enfim. Então, todas essas línguas. Então, você tem que repetir sim. Um erro seria não repetir e nunca utilizar o sujeito junto com o pronome e junto com o verbo. Et la vie, c'est la vie. Et plus tu pratiques, plus tu vas voir que c'est normal. Então você tem que se adaptar e sempre utilizar. E não tem problema você utilizar e repetir, e não tem problema. O segredo, aliás, é repetir. Quanto mais você vai repetir, mais você vai se acostumar e você vai soar natural para você. Salut tout le monde, Idana, Jean, Marcelo. Bom, esse aqui foi o primeiro ponto muito importante dos verbos, de verbo pronominal. Alguém tem coragem para escrever um verbo pronominal, uma frase com verbo pronominal? Por exemplo, je me lave, vai explicando a rotina. Aliás, para praticar os verbos pronominais, os verbos reflexivos, um dos melhores jeitos para você treinar os verbos reflexivos, une des meilleures manières de t'entraîner à pratiquer les verbes pronominaux, c'est parler de ta propre routine. O que você faz? À quelle heure? Por exemplo, je me lave à 7 heures. Estou pensando num outro verbo. Je me prépare. Oh, faltando inspiração. Je me prépare à 10 heures. Je me brosse les dents à 10 heures. Je me rase à 11 heures. E aí, isso aí, exatamente. Você vai conseguir praticar tanto a parte dos verbos reflexivos, quanto a parte dos horários. Ou seja, de 2 em 1. C'est 2 en 1. Vamos lá, eu vou ver. Vanessa, je ne me couche pas très tôt. Eu não me deito muito cedo. Parfait. Ludo, je me lave tous les matins. Faltou um S aqui. Tous les matins, todas as manhãs. Samuel, je veux à la maison. Esse daqui não tem um verbo pronominal, não está funcionando. Je me réveille très tôt tous les jours. Jean, perfeito. Je m'arrête au feu rouge. Que bom, eu paro no semáforo. Bom, je m'aime. Aqui, Gomes, João, não funciona, porque essa aqui é uma outra construção. Você está falando que você ama você mesmo. Então, não é uma frase linda, mas não funciona. Je me couche à 7 heures. Parfait. Tout le monde a compris comment ça fonctionne. Salut Vera, comment ça va? Bom, gente, então os verbos pronominais, os verbos reflexivos, desculpa, em francês, basicamente, é assim que funciona. Super simples. Vocês vão ver, vocês vão conjugar, vocês vão repetir o pronome. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é quando vocês vão conjugar esses verbos num tempo composto. O que é um tempo composto? É um verbo que utiliza um auxiliar e um outro tempo, que é o participe passé. E o melhor dos exemplos do tempo composto é o passé composé. O maldito passé composé, que os alunos odeiam, eu amo, alguns alunos amam também, quanto mais praticar, mais eles amam, geralmente. E por que eu falo que no passé composé você tem que ter uma vigilância extra com os verbos reflexivos? Porque se você tiver vontade de utilizar um verbo reflexivo no passado, você tem que utilizar um auxiliar específico. E qual auxiliar específico você tem que utilizar? O auxiliar être. Por exemplo, fiz a barba ontem. Je me suis rasé la barbe. Eu me casei o ano passado. Je me suis marié l'année dernière. Outro exemplo que a gente poderia utilizar.
Tu te réunis avec Paul, você se encontrou com o Paul. Bom, enfim, você já entendeu. A conjugação dos verbos reflexivos, você tem que tomar uma certa, prestar atenção, porque não é difícil, é questão de praticar, é questão de tomar uns cuidados para você ver qual você utilizar, como você vai utilizar e começar a passar. É exatamente, Marcelo, je me suis brossé les dents. Eu escovei os dentes. Então, brosser les dents, se brosser les dents é um verbo perfeito, porque é um verbo que é reflexivo, e em francês e em português não. Tá? Então, eu escovei os dentes, você vê que a gente utilizou aqui na última frase do Marcelo, je me suis que é auxiliar être. Se você quiser ir mais a fundo sobre isso, sobre qual auxiliar utilizar, como utilizar qual auxiliar, etc., você pode utilizar um vídeo que eu fiz no YouTube, onde eu explico bonitinho, certinho, como que funciona. No meu feed também você tem acesso a essas informações, mas é mais parcelado, não é tão completo assim. Bom, então esses daqui são 2 pontos de vigilância que você tem que ter com os verbos reflexivos. Je suis rentré à la maison à 10 heures. Funciona, Vanessa, mas não é um verbo reflexivo, então não está aceito. Pardon, je suis désolé. Bom, o último ponto de vigilância que você tem que ver, que você tem que tomar super cuidado, é na hora de falar. Tá? Na hora de falar, um verbo reflexivo, você tem 2 coisas. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu tinha anotado, senão eu vou esquecer. Vocês me desculpem, gente, que eu estou pegando minhas notas aqui. Isso. Isso, voltei. Je suis de retour, pardon. Bom, um exemplo. Todo mundo conhece esse verbo reflexivo, ou pronominal, je me présente. Deve ser um dos verbos, um dos primeiros verbos que vocês vão estudar no idioma francês, que é eu me apresento. Je me présente. Mas será que tem um francês no mundo, que não seja eu, agora nesse momento, exatamente, que fala essa frase tão devagar, com uma articulação tão grande, com uma exageração para simplificar seu entendimento? Será que existe um? Não, ninguém. Eu vou te falar uma coisa, talvez vai ser um segredo para você, uma descoberta, mas ninguém na França vai falar je me présente. Je me présente. Não existe, as pessoas não vão aumentar sua compreensão falando assim. Não existe. As pessoas verdadeiras, o francês autêntico, não falam assim. Eu vou falar assim, je me présente. Você viu como eu fechei minha boca para falar? Você viu como eu falei mais rápido? Então, je me présente se tornou je me présente. Eu só falei o J, só falei o M e meu verbo présente. Je me présente. Je me présente. Ninguém vai falar assim, je me présente. Pode até acontecer, você encontrar uma pessoa simpática que vai querer aumentar, né, seu entendimento, mas não existe, não é bem assim, é bem mais raro. Um outro exemplo que eu vou... Exatamente, Marcelo. Um outro exemplo que a gente poderia pegar é o verbo da concentração. Tu te concentres. Você está focado, né? Tu te concentres. E assim, ninguém fala assim, tu te concentres. As pessoas vão falar assim, tu te concentres. Vocês estão escutando esse T? Tut. Minha língua está batendo assim nos meus dentes para falar o tut. Tu te concentres. Tu te concentres. E você vê que eu vou comer as palavras. Gente, sério que vocês acham que só os brasileiros falam rápido? Não, todo mundo fala rápido. E por isso que é muito importante você se confrontar, você ter essa clareza, né? Essa noção que as pessoas vão falar mais rápido. E para falar mais rápido, eu tenho que articular menos. E para falar mais rápido, eu tenho que comer algumas partes das palavras. Ou seja, você tem que praticar e você tem que acelerar essas coisas. E quanto mais você acelerar do jeito certo, né, não vai bagunçar tudo, você vai se perceber que as pessoas vão falar mais rápido. Só que eu vou relembrar a todos, você não tem obrigação nenhuma de falar rápido, tá? Esse aqui é uma coisa muito importante. Você tem a obrigação de entender o francês verdadeiro, de entender o francês autêntico.
não necessariamente você falar rápido, tá? Mas se você conhecer, je me présente, tu te concentres, bom, enfim, e outros exemplos, vocês vão ver que vocês vão ter a capacidade de entender e com o costume, com o tempo, vocês vão tomar confiança, tomar atitude de vocês também acelerar o francês de vocês e a cada vez você, vai funcionar. Tudo bem? Bom, então, basicamente, hoje foi nossas dicas, né? Nosso momento sobre os verbes réflexifs. C'était l'objectif, c'était de voir un peu comment fonctionnent les verbes pronominaux. J'espère que tout le monde a compris ou que tout le monde a révisé les verbes pronominaux pour voir comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas, quelles choses il faut faire attention e quelles choses sont plus tranquilles, quelles choses ne sont pas importantes. Ok? Então você sempre tem que focar. O que é realmente importante para você? Falar rápido ou entender? Não, eu acho que falar rápido não é tão importante assim. Tanto é que no começo, quando você vai falar, você tem que falar mais devagar para você entender. Bon, ma voix est en train de lâcher prise. Je pense que je vais arrêter cette live. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer agora, antes que a minha voz acabar de vez. Eu quero só tirar uma dúvida se tiver sobre os verbos nominais, sobre os verbos reflexivos. Se não tiver, a gente vai encerrar essa live, que já vai ter mais uma. E vai ter mais vídeos no YouTube, vai ter mais coisas no feed. Vai ter muito mais coisas, porque eu quero fazer muito mais. Eu já falei para vocês. Bom, sem dúvida então, sem pergunta. Bom, merci tout le monde. Escutar bastante ajuda demais. Escutar, aumentar o contato, a boa imersão ajuda demais. Bom, gente, se não tiver outras perguntas, se não tiver outras dúvidas sobre os verbos réflexifs, si vous n'avez pas de questions sur les verbes réflexifs ou sur les verbes pronominaux, pas de problème. On continue nos lives dans le même rythme. Et je suis désolé pour ma voix aujourd'hui. Effectivement, j'ai la voix cassée. Je vous embrasse. Un grand abraço. À très bientôt. Salut!